Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Hoje a gente tá aqui num cenário um pouco antigo, tem pouquinhos livros aqui atrás, como vocês podem ver, porque a grande maioria já foi lá pra casa nova e eu vim aqui tirar umas férias com Voz do Além. Então, hoje a gente vai continuar a série que a gente começou semana passada, Avisos Paroquiais. Toda semana agora teremos 2 vídeos no canal, ou seja, 2 vídeos novos por semana. Vamos rezar, vamos fazer ali uma novena, uma corrente de oração para Dona Beatriz. Em dias de desespero como esse, só tem uma solução: acender a vela online do Padre Marcelo Rossi. Hoje nós vamos falar sobre coisas que não podem faltar na série Harry Potter, segunda temporada. Então, Bia, roda a vinheta e já eu falo mais sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Caso tu não tenha assistido o vídeo anterior, assista, fazendo favor, o card tá aqui em cima, ó, bem aqui, ó. Então, clica ali e assiste. Mas caso tu não tenha assistido, caso tu não saiba, caso tu mora embaixo de uma pedra ou não tenha nenhum acesso a redes sociais, a HBO Max está ali no meio da produção da série de Harry Potter. O objetivo deles com essa série é fazer o mais fiel aos livros, ou seja, cada livro vai ser uma temporada de série, o que significa que a gente vai ter ali pelo menos 7 temporadas de série num período de mais ou menos uns 10 anos. Então, crianças que estão nascendo hoje vão acompanhar isso aí crescendo, assim como a gente, pelo menos a minha geração, né? Eu pelo menos cresci com os livros, cresci com os filmes, então isso foi muito legal pra mim, especificamente. Mas aí a gente vai ter toda uma nova geração de pessoas conhecendo Harry Potter pela série agora e não pelos filmes como a gente foi criado. E também os tio aqui vão ficar super felizes de fazer mais umas maratonas. Então, essa semana a gente vai falar sobre Câmara Secreta, que é o segundo livro e, portanto, segunda temporada. E eu escrevi aqui alguns itens em ordem cronológica e por memória, o que pode ser um pouco complicado, porque pode ser que eu troque alguma informação de livros, pode ser que, inclusive, eu não faça na ordem cronológica como na minha cabeça é o que funciona. Mas eu fiz aqui alguns itens que, pra mim, minha opinião, não podem faltar na série. Gente, não pode faltar o Harry assustando o Duda nas férias lá, com aquelas palavras estranhas que ele ficava falando. Peraí, eu vou pegar aqui pra gente ver. Olha que linda essa capa. É bonita essa capa, né? Aqui, ó. Coisas que o Harry fala. Ele fala que ele vai decidir qual que é o melhor feitiço pra tacar fogo, enfim, em várias coisas. E aí ele começa Giggity Pockety, Hocus Pocus, Skiggly Wiggly e esse tipo de coisa. E o Duda surta com isso, indo pra dentro de casa e falando pra tia Petúnia, a mãe dele. E como vocês sabem, os Dursley são um pouquinho neuróticos. E colocam ali o Harry pra fazer a limpeza do jardim, né? E aí, quando ele está limpando o jardim, já pode ser até um segundo item, como castigo, naquele sol de escaldar, porque tudo isso é no dia do aniversário dele, ele vê grandes olhos verdes na mata, ele tem a impressão de ter visto alguma coisa. E é o Dobby, é a primeira vez que a gente vê o Dobby, é ali no meio do mato, observando o Harry fazer a limpeza do canteiro, tá? Terceiro item. Tem toda uma cena que é construída de forma completamente diferente no livro, no filme, e a gente entende o porquê que isso acontece. Eles tinham pouco tempo de tela, tinham que explicar as coisas muito bem explicadas, mas a hora da torta, daquele bolo, que eu particularmente acho meio asqueroso, eu acho aquilo com uma aparência um pouco nojenta demais, no filme ele cai em cima da esposa do chefe do tio Walter, que me faltou o nome. Mas nos livros, na verdade, o Dobby faz levitar e cai basicamente no Harry, nos pés do Harry, espirra tudo nele. E aí, quando isso acontece, chega meio que imediatamente uma coruja com uma carta de Hogwarts falando que é absolutamente proibido a magia fora da escola, para menores de idade. E daí, a esposa do chefe do tio Walter tem muito medo de pássaros, então aí sim que eles se assustam e acabam indo embora. E aí sim o tio Walter lê a carta falando que não podia fazer feitiço fora da escola, porque, né, ali como uma magia foi feita perto de um menor de idade, achou-se que era o Harry e não o Dobby, porque por algum motivo nesse universo, uma escola de magia, uma instituição inteira que tem o poder que tem, não consegue ver de quem que saiu o feitiço. Mas imagino também que seja um lance meio de segurança, né? Enfim, tudo bem. E aí sim que o tio Walter ali começa a realmente tacar castigo no Harry, porque
Até então ele tava meio assim, porque o Harry poderia fazer feitiços e tava ameaçando uns negócios, não sei o quê. E na verdade, né, não podia, o Harry só tava fazendo um grande de um blefe. Inclusive, tranca todas as coisas do Harry dentro de um armário. Próximo número. O Fred e o George, quando vão lá resgatar o Harry com o carro, por causa do armário trancado, eles vão lá e eles vão lá com os grampinhos e abrem ali o armário pra tirar as coisas do Harry. E aí o Harry pergunta por que eles não estão usando magia, e eles falam que eles conseguem destrancar basicamente tudo, porque eles são o Fred e o George, né? Próximo item, lá na toca, eu quero muito ver, não pode faltar de jeito nenhum. Eles, vou conseguir falar, calma aí, desgnomizando o jardim. Do quê? Porque quando eles chegam, a Molly, a senhora Weasley, tá putaça com eles por terem roubado o carro, se colocado em perigo, colocado o Harry em perigo, colocado tudo a perder, basicamente. Então ela dá a tarefa para os meninos de desgnomizar o jardim. E desgnomizar, basicamente, são os gnomos de jardim, só que eles meio que destroem o jardim. E aí, pra tu tirar e desgnomizar o local, tu tem que pegar eles pelos calcanharzinhos, pelos pezinhos, e girar eles e jogar longe pra que eles não achem o caminho de volta, pra que eles fiquem tontos e não achem o caminho de volta. É um pouco de crueldade. Mas aí chega a ser questão da autora, não minha. Eu só tô falando que eu quero muito assistir essa cena, principalmente porque o Ron fica muito puto por ter que fazer isso. Ele não gosta de desgnomizar ali o jardim. Outra coisa, o Ghoul no sótão. Ele é muito conhecido como o vampiro do sótão, mas na verdade não é um vampiro, né? A gente tem uma imagem mais vampiresca dos livros ali de Drácula, que a gente conhece, enfim, né, de Bram Stoker, que são da série de Harry Potter, mas eles mencionam muito sobre um vampiro no sótão, e na verdade é um Ghoul, que é uma criatura meio fantasmagórica, assim, que vem ser muito importante lá pra frente nos livros, quando ali acontece, né, a Segunda Guerra Bruxa. Outra coisa, lá no Beco Diagonal, depois que eles já se reencontraram e eles estão lá na loja dos livros, que eu ai, o nome das lojas, eu esqueci total. Eu quero muito ver o Arthur Weasley descendo o cacete no Lucius Malfoy. E não é assim, ele vai lá e ele dá um empurrão. Não, ele dá um socão, ele desce o braço no Lucius Malfoy. E eu quero muito ver isso acontecendo, porque eu acho que seria muito, muito legal. Vamos colocar essa palavra que é mais aceita aí pelo nosso YouTube, né? Outra coisa, a gente já mencionou sobre características dos personagens, sobre a personalidade dos personagens, né? Nos filmes, pra quem nunca leu os livros, e eu não tô tirando o crédito de quem é muito fã por causa dos filmes, não é isso que eu tô falando, tu pode ser fã de diversas formas, tá? Apesar de que eu sou uma grande advogada de tu ler realmente os livros, porque vai tirar uma visão muito mais ampla, mas pra quem só assistiu os filmes não sabe o quão insuportável é o Lockhart. Ele é insuportável, do tipo assim, o mesmo nível que o Snape é ruim, que os Dursley são ruins, o Lockhart é insuportável. A gente não tem a menor noção assistindo os filmes, porque eles tiveram que cortar muitas partes, mas o Snape é muito ruim e o Lockhart é muito insuportável. Quando o Ron e o Harry chegam na escola lá pelo carro, que eles estão atrasados e aí nananã, nos filmes, quando eles chegam, quem encontra eles lá é o Filch subindo as escadas, né? Mas, na verdade, nos livros, eles estão olhando pela janela do grande salão, ali, né, do refeitório, entre aspas. Eles veem que a cadeira do Snape tá vazia. E aí eles até comentam, assim, eu espero que ele tenha sido demitido, que ele não esteja mais trabalhando ali, barará. Mas, na verdade, o Snape tava atrás deles. Quem encontra eles é o Snape. E aí... Na flor da idade! Melhor se arrepender do que susto fechar! Já começa ali com uns pontos meio negativos, porque o Snape dá um puxão de orelha neles que chega a ser... É bem pior que o Filch. Sobre a aula de herbologia, nos filmes, a gente vê eles ali com as mandrágoras puxando pra fora, a gente até vê o Draco, né, que a mandrágora, acho que morde a mão dele, ou o dedo dele, ou alguma coisa assim do tipo nos filmes. Nos livros, na verdade, essa aula de herbologia é com a Lufa-Lufa. E é importante essa mudança na série, nos livros, né? Porque o Justino Fletcher se apresenta pro Harry. E o Justino Fletcher, nos filmes, a gente só vê lá pra frente, quando ele já tá lá estirado no chão, petrificado. E o Justino Fletcher, ele diz pro Harry que ele é um nascido trouxa e que ele é muito fã do Harry, que ele fica muito impressionado com as coisas que ele faz, etc e tal. Isso é importante pra depois, porque ele diz que ele é um nascido trouxa para o Harry Potter. Isso é importante.
Lembra lá no vídeo passado que eu falei que o Pirraça era extremamente importante porque ele tá em vários momentos chaves da série inteira? Esse agora é um dos momentos chave do Pirraça. Quem meio que culpa o Harry é o Pirraça pelas pessoas estarem sendo petrificadas. Justamente por conta do Justino Fletcher, porque quem acha o Justino é o Harry. Mas o Pirraça meio que já tava meio que ali, ele vê aquela situação, e aí quando chegam mais pessoas, ele fala, não, foi ele, porque ele tava aqui, porque não sei o quê, e aí a culpa vai caindo sobre o Harry. E aí nasce-se esse negócio de que ele é o descendente de Sonserina, de que eles eram puristas, e de que o Justino tinha recém falado pro Harry que era um nascido trouxa, então que cabia a narrativa. Então quem faz essa narrativa toda é o Pirraça, por isso que ele é tão importante nos livros e ele deveria estar na série. Ele vai estar na série, porque se ele não tiver, a gente vai conversar, Max. Sobre personalidade de personagens, tá? Importantíssimo. A gente vê nos filmes a Gina como aquela personagem sem sal. Chega a dar um pouco de dó, de tão sem sal. Ela é, tipo assim, a pessoa mais desimportante da série, até o momento em que ela fica com o Harry, nos filmes. Aqui não. A Gina, ela vai tendo cada vez mais importância. E durante esse livro, a gente vai vendo ela ficando bem chorococó. A minha avó não sabe falar borocochô. No caso, ela fala chorococó, então eu falo chorococó também. Ela vai ficando chorococó durante todo o progresso do livro. Inclusive, ela, em certo momento, só que eu acho que é mais pra frente, eu até anotei mais pra frente, mas eu vou falar agora. Inclusive, em certo ponto do livro, ela tenta falar pro Harry e pro Ron o que aconteceu, que ela foi possuída e etc. Só que ela não consegue porque o Percy meio que invade o espaço pessoal dela e corta ela, mas eu vou falar sobre mais isso depois. Lembra aquela cena que o Draco chama Hermione de sangue ruim, fala pra ela ter cuidado porque ela seria a próxima e não sei o que? Pois é, nos filmes a gente vê a explicação do que é sangue ruim pela Hermione. Nos livros, quem explica o conceito, ela sabia que era uma coisa ruim pela forma com que foi falado, mas quem explica o conceito de sangue ruim tanto para ela quanto pro Harry é o Ron. Ele nasceu em família bruxa, ele sabe muitas coisas, principalmente sobre preconceitos e tal, porque ele viveu, né, nesse mundo bruxo, então ele sabe sobre os preconceitos que existem, e é ele quem explica o que é sangue ruim pra Hermione e pro Harry. Então, que nem eu falei lá no livro anterior, o Ron, ele tem muito cérebro, mas pros filmes ele foi basicamente criado como um suporte pro principal e como um alívio cômico. Então, eu queria ver mais essa inteligência do Ron mesmo. Gente, acabei de ler aqui no meu roteiro. Não pode faltar o aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Vários motivos. Primeiro, porque eles meio que fizeram um combinado. O Harry prometeu pra ele que ele iria, né? Então ele vai lá, se eu não me engano, até as masmorras, que é onde acontece o aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. E aí eles estão lá e tal, e aí eles é um cheiro muito pútrido por causa da carne podre, que é uma coisa que eles quase conseguem sentir o gosto, então por isso que tem lá, se eu não me engano, é alguma coisa assim. É ali onde eles conhecem a Murta que geme. Eles não conhecem ela lá no banheiro como mostra nos filmes. Eu entendo, eles precisavam cortar por conta do tempo de tela e etc. Mas eu gostaria muito de ver essa dinâmica acontecendo. Ah, gente, então, quando o Filch pega o Harry, em uma das várias vezes que ele tenta dar detenção pro Harry, etc., o Harry acaba vendo, ele vai até o armário lá do Filch, e o Filch deixa cair sem querer um papel da Feitiço Wink. Feitiço Wink é uma escola de magia por correspondência. Pra quem não sabe, o Filch é um aborto. Um aborto no mundo mágico significa que pais mágicos tiveram uma criança sem poderes. Como pais trouxas têm crianças bruxas, então são nascidos trouxas, os pais bruxos que têm uma criança sem poderes é chamada de aborto. Então o Filch é um aborto e ele quer muito conseguir fazer magia, só que ele não pode estudar em Hogwarts porque ele é um aborto. Então ele tá fazendo ali a escola por correspondência da Feitiço Wink, e o Harry acaba vendo essa carta. Daí o Ron que explica o que é um aborto pro Harry, e aí é ali que o Filch acha que o Harry que atacou a Madame Nora, que petrificou a Madame Nora, porque ele viu a folha do Feitiço Wink. E aí ele acaba ficando muito constrangido, obviamente, na frente das pessoas quando ele tá acusando o Harry e ele não quer falar o porquê que ele acha que foi o Harry, mas ele acaba falando, não, foi ele porque ele viu a minha carta da Feitiço e ele quer me punir porque eu não sou um bruxo puro, entre aspas. No Kindle eu leio em inglês e eu vou meio que traduzindo.
Mas no livro em português, na edição que eu tenho, não é Feitiço Wink, o nome da escola por correspondência. É Feitiço Expresso, tá? Aqui, ó. Feitiço Expresso. Mas, desculpa, mas é que como eu tô fazendo uma tradução bem... Gente, assim, ó, o Filch, ele é uma criatura muito ruim, tá? Muito ruim. Mas eu fico imaginando o tanto de preconceito que ele sofreu a vida inteira pra se tornar essa pessoa ruim. Tem gente que nasce ruim e morre ruim. Mas o Filch, eu tenho uma certa simpatia por ele, sim, tá? Eu sei que as pessoas odeiam muito ele, mas eu tenho muita simpatia por ele, porque eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser tu nascer numa família de bruxos e não conseguir ser um. Eu consigo imaginar proporcionalmente a vergonha e o desgosto que os pais bruxos têm de filhos sem poderes, filhos abortos, no caso, né? Principalmente se forem puristas, como, pela minha falha memória, eram os pais do Filch. Nos filmes, a gente vê que quem explica a grande lenda da Câmara Secreta é a professora Minerva numa aula de transfiguração. Mas, na verdade, quem conta a lenda da Câmara Secreta nos livros é o professor Binns, que é o professor fantasma, que era uma pessoa viva normal e que certo dia acordou para dar aula e deixou seu corpo para trás. E é durante a aula da História da Magia. E eu gostaria muito de ver o professor Binns falando exatamente do jeito que ele fala no livro. Nos filmes, a gente tem aquela falsa impressão de que a poção polissuco foi super fácil de fazer, né? Que a Hermione vai lá, ela pega um livro, ela abre o livro e fala, vai demorar 30 dias, e aí 5 minutos se passam e a poção está pronta. Uau! Mas, na verdade, nos livros não é bem assim. Nos livros, para conseguir o livro de poção, para fazer a poção polissuco, o livro está na seção reservada. E para entrar na seção reservada, para pegar um livro específico, tu precisa da autorização de algum professor. E a Hermione, sendo muito sagaz, ela vai até o Lockhart, porque o Lockhart, ele achava que tudo, absolutamente tudo girava em torno dele e que tudo era um elogio. Então, ele achando que era um autógrafo, porque a Hermione fez parecer dessa forma, ele assina a autorização e nem olha para o que ele está assinando, ele simplesmente acha que é um autógrafo, e aí sim ela consegue entrar na seção reservada, pegar o livro, e aí outra coisa acontece para eles conseguirem fazer a poção polissuco, que é, próximo tópico, o Harry e o Ron e a Hermione, né, roubando o estoque do Snape. Tinha coisas muito complexas que precisavam ser feitas e ingredientes muito específicos que eles não conseguiriam normalmente. Então, para eles conseguirem fazer essa poção polissuco, eles roubam o estoque do Snape. Cria-se uma distração, enquanto outra pessoa vai lá e pega o estoque do Snape para conseguir fazer a poção polissuco. E isso eu acho que é imperdível. Eu quero muito ver isso acontecendo, principalmente porque o Snape fica desconfiado, mas ele não tem como provar, e a distração em si eu acho bem engraçada, mas eu também não vou falar, porque pra quem não leu, eu não quero dar muito spoiler. Outra coisa, sobre o quadribol. Eu falei no vídeo passado que o quadribol, nos filmes, parecia que basicamente era um monte de gente voando desgovernada, enquanto o Harry tenta pegar o pomo de ouro, né? Nos livros tem jogo pra caramba, e inclusive naquele jogo em que o Harry, o balaço quebra o braço do Harry, o balaço tenta acertar o Harry várias vezes, e quem protege o Harry do balaço são os gêmeos Weasley. Eles são batedores, esse é o serviço deles, é proteger os outros do balaço e jogar o balaço contra os outros jogadores. Só que o balaço tá enfeitiçado e fica rondando o Harry, então os gêmeos Weasley conseguem ali dar umas boas desviadas, porque senão o balaço teria basicamente... e a gente não teria o resto da série. Mas é muito interessante essa parte, inclusive pelos gêmeos serem tão habilidosos no quadribol quanto o próprio Harry. Só que o Harry tinha mais visão aguçada e os gêmeos tinham mais energia. Isso é muito interessante de assistir também o talento dos outros no quadribol, não só do Harry. A festa de Dia dos Namorados, organizada pelo Lockhart. Como eu queria ver isso acontecendo. O Lockhart organiza uma grande festa dos namorados, é tudo cheio de flor e rosa e coração e etc, etc, etc. E aí é lá no salão, não, salão comunal, lá no grande salão, ele faz um lance de correio elegante. Então, entraram 11 anões dentro do salão, do grande salão ali, pra fazer o correio elegante, né? Que é aquela entrega ali de cartinhas que outras pessoas enviam. E aí tem um anão, que é especialmente carrancudo, que vai pro Harry entregar uma das cartinhas, que possivelmente é da Gina, né? A gente sabe. E que aí dá uma grande confusão, porque um tropeça no outro, e aí derruba a bebida, e aí espalha a fatalha ali a mochila do Harry, e cai no chão, e aí o diário cai pra fora da mochila do Harry. É o diário de Tom Riddle, no caso, tá? E aí, ali que é importante esse lance do diário de Tom Riddle.
Depois, com o mesmo diário de Tom Riddle, na visão que a gente tem no filme, o Tom tá conversando com o professor Dumbledore numa escadaria, né? E aí, nos livros, na verdade, ele tá conversando com o diretor Dippet, que era o diretor da época, na sala dele. E o Tom fica perguntando se ele realmente não poderia passar as férias ali em Hogwarts, porque, né, ele é órfão, não teria pra onde voltar. E o diretor fala que não era possível por conta dos ataques que estavam tendo em relação ao basilisco, né? Que ninguém na época sabia muito que era um basilisco, mas por conta dos ataques a escola estava muito perigosa, então ia sim fechar durante as férias e ele teria que retornar para casa. E é por conta disso que ele vai e culpa o Hagrid e daí, né, esconde o basilisco para que o Hagrid seja expulso da escola e que ele possa ficar. Então, egoísta desde sempre para sempre, né? Outra coisa, quando a Hermione é petrificada, a gente vê a Hermione petrificada. Mas é muito importante a gente saber que tinha outra pessoa que tinha sido petrificada e que estava na ala hospitalar, bem do lado da Hermione, que é a Penelope Clearwater, que é a monitora da Corvinal e que também era a namoradinha do Percy, que ele ficava todo vermelho, ele tentava se passar pra ela, ele ficava basicamente inchado que nem um baiacu toda vez que ele chegava perto dela, e era inclusive um dos grandes esforços para ele ser monitor-chefe, era por conta disso, por conta da Penélope. E aí, também por conta de uma coisa meio assim, lembra que eu falei que eu ia dizer que a Gina tenta contar pro Rony e pro Harry o que tinha acontecido, etc e tal, etc e tal? Pois então, ela tenta contar depois que a Hermione é petrificada, ela se sente muito culpada e ela quer contar o que aconteceu, porém o Percy entra e ele vê ela tentando falar alguma coisa, imagina que é outra, porque a Gina acabou pegando ela, acabou pegando o Percy e a Penélope dando uns beijinhos, então ele vai lá, interrompe e não deixa mais ela falar, e aí ela perde a coragem e acaba não falando. Mas ela tenta dizer pro Harry e pro Rony o que aconteceu. Em certo ponto dos livros, que não mostram nos filmes, a gente sabe que o canto do galo mata basilisco. Sei lá, não sei o que acontece, tá? Mas basicamente o canto do galo mata basilisco. E aí vários galos, como todos os galos de Hogwarts, e começam a aparecer ali mortos. E na verdade quem foi de arrasta com eles foi a Gina. A Gina possuída matou todos os galos. Inclusive era uma preocupação do Hagrid, né? Porque ele era ali, ele cuidava meio que, né, dos animais ali da propriedade, então era uma preocupação meio crescente que os galos estavam morrendo. E obviamente eles tinham que morrer no plano do Tom, porque se eles não morressem, o basilisco ia de arrasta. Na Câmara Secreta, eu acho vários pontos muito importantes, tá? Quando o Harry tá lá dentro, tem uma grande discussão, uma grande conversa, não é reduzido que nem é no filme, de novo, a gente entende porque é reduzido no filme, mas tem uma grande conversa e tal, e aí lá pelas tantas, vem a Fawkes e larga ali, né, o chapéu seletor. E ao contrário dos filmes que o cabo da espada aparece ali dentro, o Harry, e é ali que a gente vê muito da personalidade dele, o Harry age muito por instinto. O Harry não sabe o que fazer, porque ele não é treinado para saber o que fazer. Ele vai pelo instinto, isso é uma das grandes qualidades dele nos livros inteiros. Ele sobrevive muito por conta do instinto. Então ele acaba pegando o chapéu, colocando na cabeça e gritando por ajuda. Ele grita pro chapéu, me ajuda, me ajuda, me ajuda e tal. E aí ele sente, né, uma pancada no cucuruto, uma possível concussão, e porque é o cabo da espada caindo na cabeça dele. É ali que dá todo o lance da espada. E aí, quando eles saem da Câmara Secreta, lá pro final da briga, já rolou tudo que tinha que rolar, mas uma das coisas que é muito importante mencionar, inclusive, é que nos filmes, vem a Fawkes, carrega eles por um buraco no teto. Se é um buraco no teto e todo mundo já procurou a Câmara Secreta, como é que ninguém tinha achado se é um buraco no teto? Nos livros, eles saem pelo mesmo lugar que eles vieram, pela entrada do banheiro. Então a Fawkes pega eles, realmente carrega todo mundo pra fora, mas carrega pelo buraco do banheiro. E aí, quando eles saem, eles são chamados para a sala do Dumbledore. Do Dumbledore? Acho que é a sala do Dumbledore, tá? Ou da Minerva. A sala de um dos dois ali. E ali está o senhor e a senhora Weasley. Eles são chamados ali para Hogwarts. E aí é um momento muito legal, muito emotivo, porque o senhor e a senhora Weasley agradecem muito o Harry por ter salvado a vida da Gina. Eles ficam muito orgulhosos do Ron por ter ajudado. E o Ron não tinha muito do spotlight ali, né? Não tinha muito daquela tensão rolando. Então é uma cena muito importante, é uma cena bem emocional, bem emotiva e muito, muito bonita. No finalzinho,
tem um detalhe, mas é muito detalhe mesmo, que eu gostaria de ver, que é em King's Cross já, quando eles já saíram do Expresso, que o Harry dá um número de... Eles trocam um número de telefone, o Harry, o Ron e a Hermione, no caso, principalmente, né, o Harry e a Hermione, trocam um número de telefone para que eles possam se contatar durante as férias, já que as cartas eram um pouco complicado por conta da Edwiges, e aí, enfim, todos uns timbalaia lá, até porque a coruja do Ron é um pouco perigosa e a Hermione não tem coruja. Então, é ali uma situação bem interessante de se ver, eles trocando o número de telefone, e daí, realmente, é do terceiro livro, mas que eu acho genial, é o Ron tentando usar o telefone, é muito engraçado. Então, eu queria ver ali como é que seria essa dinâmica de trocar o número de telefone, porque é só um detalhezinho, mas é um detalhezinho que importa e muito pra história. E aí, no final, obviamente, os Dursley, quando ele volta, né, pra casa dos Dursley, os Dursley sendo absurdamente ruins com ele, que eu acho que não aparece nos filmes, mas que eu acho bem importante aparecer, porque os Dursley eram pessoas muito ruins. Então, eu acho que é bem importante aparecer o quão ruins eles eram com o Harry, né, e principalmente agora que eles sabiam que o Harry não poderia usar magia fora de Hogwarts, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Faltou alguma coisa? Tu também gostaria de ver alguma dessas coisas? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E também pra eu trazer mais vídeos dessa série. Porque quanto mais vocês comentam, mais vocês curtem, mais vocês compartilham, mais eu tenho vontade de voltar aqui e fazer mais vídeos, ok? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê, se der tudo certo, esse aqui é o segundo vídeo da semana que vem. Então, a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo no teu coração e tchau!